O anime de hoje se chama Beastars, e você pode assistir até no Netflix. Esse anime de hoje começa com uma coelhinha branca sendo abraçada por um lobo bem grande com olhos vermelhos. Então, a cena muda para uma alpaca que é morto por um predador desconhecido em um auditório da escola. Isso começou todos os eventos por trás desse anime e aumentou a divisão entre os herbívoros e carnívoros nessa escola. No teatro, as coisas estavam pegando fogo. Aquela alpaca que foi morta era o Tim. Ele fazia parte do teatro e como ele foi morto, precisavam de alguém para substituir o seu papel. Nós vemos uma alpaca que se chama Elsa. Ela tem medo de um lobo da sua classe e ela acredita que poderia se tornar a próxima vítima. Ela ficou cara a cara com esse lobo que se apresenta pra gente como o personagem principal dessa história. O nome dele é Legoshi e foi mostrado que ele não queria matar a alpaca. Ele na verdade trouxe uma carta pra ela. Ele diz que era amigo íntimo do Tim e ele sabia que o Tim gostava muito da Elsa. Dessa maneira, ele mandou a carta pra ela. O Legoshi diz que sempre soube que os animais tinham preconceitos sobre ele. Ele sabia que ele era temido e odiado por todos. No outro dia, nós vemos o Legoshi prestando condolências ao seu amigo. Aqui nós somos apresentados ao Lewis. Ele também veio prestar respeito. O Lewis era o ator principal da peça que estava para acontecer. Querendo ou não, ele era o líder dentro da escola. Ele fala pro Legoshi que ele tem uma tarefa para passar para ele. Aqui a cena corta para um outro local na escola. Uma coelhinha bem pequena, branca, que se chama Haru, é intimidada pelas colegas de classe. Elas faziam isso porque muitos caras gostavam dela devido à sua raridade. Uma coelha anã, branca e pura. As colegas jogam até o colchão dela para fora do dormitório. Então ela fica ali, comendo sozinha, sentada, sem ter nenhum amigo. Mas de repente, uma coelha que se chama Mizushi chegou ali e joga a comida dela no chão e ainda joga um balde de água na coitada. Nesse momento, o Lewis tenta colocar o Legoshi no lugar do Tim, mas um outro cara que se chama Kai apareceu exigindo que ele substituiria o Tim. Por conta disso, eles quase começaram uma briga, mas o Legoshi interrompe isso de acontecer. O Lewis pediu pro Legoshi ser o seu guarda-costas enquanto ele estiver treinando as suas falas no teatro. Ele fazia isso durante a noite, então é meio perigoso para ele ficar sozinho. Mas enquanto o Legoshi ficava ali de guarda, ele sentiu um cheiro, e o instinto predatório do Legoshi despertou. Aqui nós voltamos ao começo de tudo, onde a Haru é abraçada pelo Legoshi. Ele estava em algo que parecia ser um transe, lutando contra os seus instintos predatórios. Ele quase é tomado por esse sentimento, mas um outro personagem, que se chama Zoe, tira a atenção dele quando o chama e a Haru consegue fugir antes que ele pudesse falar alguma coisa. O Zoe foi avisar que o Lewis se machucou no palco, e no outro dia, uma briga começou no refeitório. Isso fez os instintos do Legoshi despertar mais uma vez, e ele se irrita com essa briga, então os dois vão pra cima dele. Mas o Lewis apareceu e nós descobrimos que ele estava concorrendo a um título que se chama Beastar. Isso era dado ao herói da escola. Então nós vemos o Lewis se esforçando ao máximo para fazer a sua parte, mas o seu machucado no tornozelo estava piorando muito. Agora nós vemos que o Legoshi foi enviado para buscar algumas flores para a peça. Ele encontrou a Haru e percebendo que ela se machucou naquela noite, ele tenta se explicar para ela, mas ela só diz que não consegue se lembrar do que aconteceu. Ele ajudou ela com algumas coisas e ela queria retribuir a gentileza dele, mas ele não sabia o que queria. Então ela se confundiu e pegou o silêncio dele e começou a fechar as janelas. Ela só acreditou, como ele era um homem, talvez ele queria dormir com ela. Então ela começou a tirar a sua roupa e depois começa a tirar as calças do Legoshi, mas ele se veste e sai correndo em pânico. Ele descobriu sobre a reputação manchada que ela tinha. Todos achavam que ela não prestava e que ela era uma... Enfim, não preciso nem dizer a palavra. Mas mesmo depois de ter essa experiência, ele acredita que ela era uma boa coelha. Ele conversa um pouco com o Kai e descobriu que quase todo mundo do clube de teatro tem algum tipo de segredo no seu passado. Ele começa a imaginar como era o passado de cada um deles. O Lewis ainda estava com aquela lesão no seu tornozelo e só estava piorando cada vez mais. Então nós vemos o Legoshi chegando ali onde o Lewis estava e ele começa a fazer algumas perguntas sobre iluminação da peça e ele tenta ser um lobo de boa. Mas o Lewis se sente insultado porque como ele era um servo, ele quase não tem força com isso.
e o Legoshi fica bem pensativo. Ele percebeu que ele era mais do que um lobo, e que de fato ele estava desenvolvendo sentimentos pela Haru. No palco, o Lewis estava fazendo o seu melhor para lutar contra a sua dor no tornozelo e entregar a melhor atuação possível. Mas, quando a cortina desce, o Lewis simplesmente desaba e nós vemos que o tornozelo dele estava quebrado. Mas o público não sabia disso. O Lewis não conseguia fazer a segunda apresentação no dia seguinte. Então agora, eles sabiam o que fazer. Eles precisavam encontrar um substituto para ele o mais rápido possível. O Bill, que era um tigre, foi escolhido para substituir o Lewis. E o Legoshi ficou encarregado de pegar o papel antigo do Bill como vilão. Mas pouco antes da peça acontecer, o Legoshi cheira algo no Bill. E o Bill fez uma confissão tenebrosa. Ele diz que toma uma pequena dose de sangue de coelho antes de se apresentar, porque isso melhoraria o seu desempenho. E isso deixa o Legoshi muito irritado, e eles quase brigam, mas no momento não passa disso. Quando o Bill foi se apresentar, todo mundo só ficou perguntando sobre o Lewis. Ninguém estava entendendo nada, e a peça começou a dar muito mal. Nessa hora, o Legoshi ficou bravo. Ele já estava juntando essa raiva há um tempinho, então ele atacou o Bill no palco mesmo. Ele esmurra o Bill o máximo que pode, mas o Lewis interrompe isso para fazer eles pararem de brigar. Mas o público não percebe que aquilo era de verdade e acreditam que fazia parte da peça. O Lewis briga com os dois por conta daquilo. Ele faz todo mundo acreditar que aquilo foi parte da peça, para manter a imagem do show intacta, e assim ninguém teria problemas. E agora nós vemos um amigo do Legoshi que se chama Jack. Ele é um labrador e percebeu que Legoshi não estava atuando. Aquilo era de fato verdade, ele brigou com o Bill. E nós vemos que o Legoshi estava se apaixonando cada vez mais pela Haru, mas por outro lado, ela estava dormindo com o Lewis. Um mês depois, tinha uma equipe que estava preparando um festival de meteoros, e toda a equipe estava discutindo sobre a cerimônia das velas, onde casais que acenderam as suas velas juntos vivem um relacionamento longo e saudável. Mas enquanto isso, a Haru ainda estava sendo constantemente intimidada pela Mizushi e as suas amigas. Mas dessa vez o Legoshi interviu na situação e colocou um fim nisso de uma vez por todas. Os dois foram jantar juntos e eles estavam lutando contra os seus instintos. O dele era de devorar e o dela de correr. Os dois dão um passeio juntos até o dormitório e aqui eles fazem o primeiro contato visual. Mas nós vemos que algo terrível aconteceu. Alguns dias depois, outro herbívoro foi morto. Isso só dividiu ainda mais os estudantes. O Legoshi, enquanto andava pelos corredores, se deparou com uma loba sendo intimidada por alguns caras por conta dela ser uma carnívora. O Legoshi botou os caras para correr e descobriu que o nome dela é Juno. Ela acabou de se juntar ao clube de teatro. Eles ainda estavam discutindo sobre os detalhes do festival de meteoros, e o Lewis avisou sobre todos ficarem espertos. O Legoshi e o Bill foram até a cidade. Eles foram até a prefeitura e depois disso o Bill fala sobre encontros. Os colegas começaram a falar que ele deveria falar com a Juno. Ela era nova ali e provavelmente estava procurando novos amigos. E quem sabe rolava até alguma coisa. Quando eles estavam voltando embora, eles acabaram chegando em um ponto que se chama Mercado Negro. O Bill queria aproveitar e comer carne mesmo, enquanto o Legoshi fica completamente decepcionado com aquilo e sai de lá. Aqui ele fica pensando na Haru e fica falando o que ele sentia por ela. Mas mesmo tendo esses sentimentos, ele tem medo dos seus impulsos predatórios fazerem ele atacar a Haru. Isso tudo faz ele entrar em um colapso e ele acorda em um porão acorrentado. Um homem que se chama Gorin estava lá. Ele diz que essa atração pela Haru poderia ser uma manifestação dos seus desejos carnívoros de comer ela, literalmente. Então no caminho de volta, ele encontrou o Aoba, que também não parou para comer no Mercado Negro e saiu de lá. Depois disso, nós vemos novos personagens sendo introduzidos na história como uma galinha. O nome dele é Legomi. O Legoshi estava do lado dele e estava comendo um sanduíche. Ele gosta muito de comer um sanduíche com ovos. E esses ovos vinham do Legomi, que se orgulha de ter os melhores ovos que já existiram. E ao mesmo tempo em que isso acontecia, a Haru estava lá no maior fight com o Lewis e eu não posso mostrar para vocês, mas nós podemos ver como eles se conheceram. A Haru cuidou dele quando seus chifres quebraram, mas o Lewis sabia que deveria manter a linhagem da sua família, já que ele tinha uma noiva arranjada para ele.
Só que a Haru diz que sabia disso e estava tudo bem pra ela não liga. Depois de tudo isso, o Lewis encontrou o Legoshi que estava procurando pela Haru. Ele diz que ela não estava ali e manda ele ir falar com a Juno. Eles precisavam praticar as suas coreografias juntos, e aqui a Juno percebeu que ela tinha sentimentos pelo Legoshi. Ela pergunta pra ele se ele sentiu o mesmo, mas ele não tem reação sobre isso, e ela entende que ele de fato não estava afim. A Haru estava trabalhando para o festival acontecer, e ela se aproximou do Legoshi e pede a sua ajuda, já que ela era a única no clube de jardinagem. Mas ele se recusa e queria manter uma distância segura dela. Só que de longe ele vê o Lewis e ela conversando um pouco, e até parecia que ela era um bichinho para ele. Isso deixa o Legoshi com muitos ciúmes. Então aqui, ele percebeu que realmente estava apaixonado pela coelha. Os dois acabaram sendo os últimos a saírem dali, e eles tentam conversar sobre a primeira vez que eles se viram e como a Haru tentou seduzir ele. Os dois meio que entram em uma discussão, e ela só diz que não consegue entender como ele se sente, e ele segura ela. Todo mundo que estava ao redor fica acreditando que ele estava sediando ela, e assim eles fogem dali juntos para ele não ser preso. Quando as coisas se acalmaram, a Haru confessa que ela se lembra de ter sido atacada naquela noite, mas ela não se lembra de ter sido o Legoshi que fez isso. Ele até pensa em contar a verdade para ela, mas ele tem medo que ela pare de falar com ele. Enquanto isso no teatro, todo mundo foi embora e só a Juno ficou ali. O Lewis ensaia um pouco com ela e ela pula em cima dele. Ela diz que queria ser a Beastar, assim como ela também queria ser a namorada do Legoshi. Ela continua por várias vezes tentando dar em cima dele, mas ele não corresponde a isso, porque ele não estava afim. Então de repente aconteceu um apagão. O Legoshi tenta encontrar a Haru para proteger ela, e ele só seguiu o cheiro dela, e quando a encontra, ela o abraça confundindo ele com o Lewis. Quando as luzes voltam, a Juno vê os dois e percebe que o Legoshi gostava da Haru. Então aqui nós temos um flashback. Foi mostrado o passado sombrio do Lewis. Aparentemente ele foi usado como alimento para os carnívoros no mercado negro, quando ele era apenas uma criança. Ele foi resgatado por um homem que se chama Ogma, e ele criou Lewis com o objetivo de mudar o mundo. O Lewis leva isso muito a sério e queria ser o Beastar. É por conta disso que o Lewis quase foi atacado por um leopardo carnívoro, mas o Legoshi impediu o ataque. O leopardo diz que se o Lewis for de fato o Beastar, os carnívoros vão perder a sua influência. Isso fez vários carnívoros quererem matar o Lewis. O Legoshi então decidiu que vai manter o Lewis a salvo o tempo todo. E depois disso ele pensa em se encontrar com a Haru e falar os seus sentimentos para ela. Mas ele só conseguiu encontrar o sapatinho dela. Aparentemente, raptaram ela e quem fez isso foi os capangas do Shishigami. Ela foi sequestrada para dar ao chefe como comida. O Lewis explicou tudo para o prefeito, mas ele não planejava fazer nada a respeito de tudo isso, falando que era uma perca de tempo. O prefeito só suborna o Lewis, dizendo para ele que vai apagar o seu passado sombrio se ele ficar quieto. Mas o Legoshi, por outro lado, pede a ajuda dele para encontrar a Haru. Só que aqui o Lewis se recusa e os dois acabam brigando. O Legoshi foi sozinho mesmo ao mercado negro para procurar a Haru, e ele foi atacado, só que o Gorin salvou ele. O Legoshi explica para o Gorin o que estava acontecendo, mas ele também não queria ajudar. O Legoshi encontrou um dos capangas do leão que tinha sequestrado a Haru, e eles entram em uma briga. Quando o Legoshi ia ser morto, o Gorin apareceu e o salvou mais uma vez. Os dois lutaram com todos os capangas que iam aparecendo pela frente para chegar até a Haru. Aqui nós vemos o passado da Haru. Ela sempre se sentiu como um pequeno animal indefeso que morreria facilmente. E os únicos momentos na sua vida que ela se sentia poderosa era quando ela dormia com os caras. Então ela entrou nesse mundo para conseguir se proteger de se sentir frágil. Mas ela percebeu que o único que não fez ela se sentir assim foi o Legoshi, que escolheu proteger ela mesmo quando ele não queria dormir com ela. Ela estava prestes a ser comida, mas o Legoshi interrompe isso e salva ela. Ele abraçou o seu lado sombrio pela primeira vez e ataca o chefão na base da dentada. Ele não matou o leão porque ele não quer ser um assassino, mas aqui o chefe quase atira nele e o Lewis interviu e atira na cara dele pelo que ele tinha feito. A Haru e o Legoshi pegaram um pouco de comida e perderam um ônibus, então eles encontraram um hotel para passar a noite.
Ele contou pra ela que foi ele quem atacou ela naquela noite, mas ela diz que sentia que tinha sido ele esse tempo todo. E com o sentimento aumentando, a situação vai esquentando, mas os instintos da Haru entraram em ação e impediram ela de dormir com ele. Depois de tudo isso, quando eles voltaram para a escola, nós vemos uma rivalidade entre a Juno e a Haru acontecendo. O Lewis simplesmente sumiu, mas da mesma forma o show tinha que continuar e o clube de teatro consegue fazer a apresentação mesmo sem ele. O Legoshi finalmente confessou o seu amor pela Haru entre a multidão, mas o clube do teatro puxa ele para comemorar por ter salvo a Haru. E a Juno, nesse momento, tenta convencer o Legoshi a acender uma vela com ela, mas ele se recusa e vai atrás da Haru. Os dois conversam sobre os seus instintos e diz que eles precisam assumir o controle deles. E tudo é finalizado com o Legoshi falando que vai fazer isso. Eu sei, muitos preconceitos existem com esse anime, mas a história é bem legal. O que vocês acham dela? Deixa nos comentários.